Shalom Aleichem, meu irmão e minha irmã, como vão vocês? Que Hashem vos abençoe em nome de Yeshua. Hoje nós vamos falar sobre a Parashá Shoftim, que significa juízes. A Parashá vai de Deuteronômio 16, 18 até o 21, 9. Invariavelmente, pelo título, você já imagina em que pontos tocaremos nesta Parashá. Vamos falar sobre o sistema legal que a Torá nos deu como um legado. As primeiras palavras dessa Parashá são Shoftim Veshoterim, que alude à simplicidade do sistema jurídico terreno que foi implantado pelo Eterno. A palavra Shoftim, ela contém dentro de si uma outra palavra que é Pshat, que significa simples, aludindo aos julgamentos que devem ser básicos, com presunção de crime e punição. E também os shoterim, que são os policiais ou são aqueles agentes que fazem cumprir a lei, os oficiais, eles são aqueles que devem então fazer cumprir a lei e a execução de cada sentença. Eles funcionam também como se fosse um oficial de justiça. E dentro dessa palavra shoterim, nós temos shetar, que significa certificado. Então, qual é o papel dos shoterim? Certificarem-se que a pena será cumprida e tudo isso deve ser feito por escrito. Ou seja, o juiz vai fazer o julgamento, pronunciar a sentença, escrever, fazer o despacho para que os shoterim, os oficiais, cumpram então a sentença que foi deflagrada pelo juiz. Então, isso é uma coisa muito simples, mas funciona. Nos países avançados, vamos chamá-los assim, esse é o sistema usado. Não existe recurso de recurso de recurso. Não existem na categoria de pessoas que têm fórum privilegiado. E isso facilita com que a lei seja aplicada, as punições são levadas a cabo e isso traz temor à população. A Torá tem essa finalidade de trazer a punição sobre aquelas pessoas que cometeram crimes para evitar que outras pessoas olhem para aquilo e digam assim, o crime compensa. E eles vão fazer sabendo que não serão punidos. Essa, infelizmente, é uma verdade que ocorre no nosso país por conta do sistema de justiça que foi implantado aqui. Mas vamos falar da Torá, porque depois eu vou tocar um pouco mais nisso. A Torá também faz uma alusão a isso quando os nossos sábios comparam esse sistema ao nosso corpo. A tradição diz que os juízes e policiais que devem estar nos nossos portões. Quais são os portões que devem manter a lei e a ordem da Torá? Tá? Então, nós devemos colocar guardas dentro de nós. Então, vamos conter e proteger primeiro os nossos olhos, a boca e o nariz, pois eles são as portas naturais das nossas almas. Então, Shoftim diz respeito às leis e às halachot, que são as interpretações da Torá. São comparados aos nossos olhos. Por quê? Porque nós olhamos e, infelizmente, julgamos as pessoas sem conhecê-las verdadeiramente. Isso é muito comum. Olha-se para uma determinada pessoa e já se emite um juízo sem saber quem a pessoa é, sem conhecê-la, simplesmente porque alguém olhou, viu e não gostou do que viu. Isso também é uma coisa muito séria. E a Torá desaconselha tal postura. Outra coisa, shoterim, que são os policiais, os oficiais de justiça, que eles fazem cumprir as leis. Eles são comparados à nossa boca. Por quê? Porque quando nós dizemos as coisas, nós infelizmente, por vezes, falamos mal das pessoas e fazemos lashon hará, levando a um grande pecado e um grande prejuízo para a vida daquelas pessoas. Então, os nossos olhos e a nossa boca precisam ser protegidos
com uma medida ainda um pouco maior. E por que isso? Porque eles emitem muito facilmente os juízos. Porque quando os olhos veem, a mente processa aquelas informações, já traça um juízo e a boca profere esse juízo. Por isso é tão importante que nós tenhamos uma postura tal que nós guardemos os nossos portões. Vamos vigiar os nossos portões. Inclusive a tradição diz que a boca está guardada por 2 portões, os lábios e os dentes, né? Para evitar que a língua saia rapidamente e comece a proferir aquele monte de improbidades, né? Aquele monte de coisas, de palavras que na maioria das vezes não edificam. Se elas não edificam, elas destroem. Se destroem, elas causam um grande prejuízo à vida das pessoas. E, infelizmente, isso é algo muito comum. E não estou falando só de nós aqui no Brasil, estou falando isso do mundo inteiro. As pessoas do mundo inteiro são assim. Ok? Então, a gente precisa aprender a Torá. Não só a Torá escrita, mas também a Torá oral, a interpretação dos nossos sábios. Porque nós precisamos ter dentro de nós a interpretação do conteúdo da Torá, e tal interpretação vai poder então nortear as nossas vidas e as nossas atitudes. Então, elas vão para a mente, para o coração, para evitar que eu tenha uma atitude fora do compasso, que venha provavelmente a prejudicar a vida de alguém. Então, isso também é uma outra coisa muito interessante, porque todas as vezes que nós estamos envolvidos em qualquer tipo de decisão, nós precisamos então que as nossas decisões sejam alicerçadas na verdade, na justiça, em tudo aquilo que é correto, que é puro. Quando nós tomamos, por exemplo, a vida de Yeshua, nós vamos ver que ele teve atitudes e práticas que estavam sempre dentro dos padrões da Torá. E uma coisa interessante que aconteceu com Yeshua é que ele, como ele conhecia o coração das pessoas, ele emitia palavras ou para abençoar ou para julgar. Mas as palavras dele eram tão incisivas que as pessoas não tinham como retrucar, as pessoas não tinham como confrontar Yeshua naquilo que ele dizia ou naquilo que ele fazia. Então isso é muito interessante, porque eu, quando tenho o caráter de Yeshua implantado em mim, quando o Espírito Santo está em mim, me guiando e me levando a toda a verdade, eu posso ter uma condição melhor para, quando for abrir a boca e falar alguma coisa, minimizar a minha margem de erro. Outra coisa interessante, por que o Eterno dá uma determinação para Moshe para colocar os juízes e os policiais? Isso, já lá na Parashá Yitro, foi concebido. Por quê? As pessoas que deveriam ser colocadas nesses cargos deveriam ser procurar pessoas que fossem ricas, que fossem sábias e que tivessem um caráter acima de qualquer suspeita. Por quê? Está escrito lá, você vai procurar entre o povo Anshie Ha'il. A palavra Ha'il, em hebraico, valor, também foi traduzido como virtuosa, no caso de Eshet Ha'il, a mulher virtuosa, significa dizer que essas pessoas não podem ser compradas e nunca influenciadas com base no favoritismo. Eu vou produzir um resultado aqui porque eu gosto do fulano. Ao contrário, essas pessoas deveriam sempre buscar a verdade, a justiça. Quando nós tomamos essa definição de Ha'il,
Isso assusta um pouco a gente. Por quê? Porque isso para nós é uma utopia. Pessoas que não podem ser compradas. Pessoas que não podem ser influenciadas. Hoje o nosso sistema de justiça desconhece esses dois valores. Isso é uma coisa séria, porque nós não temos noção do que é a justiça verdadeira. E isso preocupa, porque nós vivemos num mundo onde nós dependemos da justiça que está na cabeça de um juiz. Eu conheço uma pessoa, um advogado, que ele diz assim, que nunca se sabe o que se passa na cabeça de um juiz. Ele tem que estar num dia bom para ele fazer a coisa certa. Isso é um absurdo para mim. Mas é fato. No mundo jurídico, isso é um fato. Isso também vai depender das conversas que foram tidas anteriormente. Se alguma coisa não aconteceu nos bastidores. Então, quando nós falamos de verdadeira justiça, nós estamos falando de algo que é realmente utópico para nós. Deixa eu dar uma continuadazinha aqui, porque eu quero continuar falando da palavra Ha'il, que o valor dela é 48. E ela tem o mesmo valor da palavra Moar, que é cérebro. Entendeu? Para nos ensinar o seguinte, o verdadeiro homem justo, ele possui os 48 atributos de qualidades para cumprir as leis da Torá. Ou seja, este homem, ele vai julgar com o cérebro, não com o coração, não segundo as inclinações do coração dele, os desejos do coração dele, as preferências do coração dele, mas ele vai pegar a Torá. O que essa pessoa fez? O que tem escrito no código legal da Torá? Então eu vou pegar a Torá com a interpretação dos sábios, obviamente, porque ela fica ampliada, e essa interpretação virá para corroborar a decisão desse juiz. Lógico que esse juiz ele tem que ter um conhecimento da Escritura, para ele julgar dentro desse padrão. Entende isso? Então a faculdade que ele faz é a faculdade da Torá. Ele vai aprender as leis com os sábios, ele vai aprender outros conceitos através de outras ferramentas escritas da Torá, de interpretação da Torá, que farão com que esse homem tenha então um padrão e um patamar de justiça acima dos demais. E quando a justiça for aplicada, ela então trará um resultado, não só para a vida dos litigantes, mas também vai trazer um resultado para a vida das demais pessoas, porque o resultado daquela sentença vai ecoar, e as pessoas vão dizer, verdadeiramente, esse homem é justo e ele julga segundo os padrões do Eterno. Deixa-me dizer uma coisa para você. Quem faz alguma coisa errada, sabe que está errado. Quem tem razão, sabe que tem razão. E infelizmente hoje, o certo se transformou no errado, e o errado no certo. Então hoje uma pessoa ela é condenada sem ter feito nada. Porque alguém fez mal para essa pessoa, ela tentou se defender, então ela é condenada por isso. Hoje, um bandido ele fica livre, um assassino fica livre, e alguém que parte para defender a sua família, defender a sua própria vida e mata um bandido, essa pessoa vai presa. Para você ver o grau de injustiça que existe no nosso país. Então, eu quero dizer para você que toda essa injustiça atrai sobre o país, e principalmente sobre essas pessoas, a ira do Eterno. O país só não está pior por causa dos crentes, por causa das nossas orações, dos nossos jejuns, dos nossos clamores, da nossa obediência
Porque a obediência, ela quebra a maldição. A obediência impede que a maldição venha. Nós já falamos sobre a bênção e a maldição em outra porção da Torá. Mas eu quero mostrar para você aqui que tem uma outra coisa por trás disso. A Bíblia, a tradição judaica fala que existem coroas, que tem a coroa da Torá e tem a coroa da Kehuná, que é da realeza. E a coroa da realeza, ela é adquirida com 30 qualidades. Então uma pessoa, para adquirir a realeza, ela precisa ter 30 qualidades de acordo com a Torá. Então você imagina, a coroa da Torá, para ser adquirida, elas são 48 caminhos ou atributos, chamados também de portões. E você vai dizer, por que isso, Rabino? Porque para se obter a realeza, é muito mais fácil do que ter uma coroa de Torá, porque você precisa estudar mais, você precisa se enfronhar dentro dos conceitos da Torá e vivenciar. Isso é muito mais fácil do que somente ser um grande líder, do que somente ser um grande rei. Entendeu? Um sábio, para ser um sábio, dá muito mais trabalho do que para ser rei. Então você vai perceber, por exemplo, trazendo isso para o nosso contexto. Hoje é muito mais fácil alguém ser empresário do que pegar e estar lidando com pessoas a nível religioso. Vamos falar de um rabino. É muito mais fácil ser empresário do que ser rabino, do que ser pastor, do que ser apóstolo. Aí você vai dizer assim, não precisa disso tudo não. Com certeza precisa para você poder alcançar o rabinato. Você tem que ter 4 anos de estudo, no mínimo. Depois mais 2 anos de mestrado para você receber a sua smirá, que é a sua consagração. Então são 6 anos de estudos profundos. Isso fora a vivência que tem que ter. Então, na realidade, hoje é muito mais fácil adquirir uma coroa de sucesso, que a coroa da realeza, a gente podia chamar assim, do que a coroa da Torá. E por quê? Porque é mais exigido de um sábio do que de um rei. E você perceba que nas escrituras, em Israel, a pessoa mais importante não era o rei, era o Cohen Agadol, o sumo sacerdote. Esse sim era o homem mais importante da nação. Aí você vai dizer assim, mas Rabino, não era o rei que tomava as decisões? Sim, mas antes de tomar uma decisão, se ele fosse uma pessoa que tivesse com a cabeça no lugar, ele deveria consultar quem? O Cohen Agadol. Ele ia sair para a guerra, ele ia perguntar, eu posso sair à guerra? O Senhor, Cohen Agadol, pode perguntar para o Hakadosh Baruch Hu se nós podemos ir à guerra contra o fulano e tal? Você entendeu a importância do Cohen Agadol, do sacerdote, do sumo sacerdote? Ele é uma figura central e dá muito mais trabalho formar uma pessoa assim do que fazer um rei ou empresário, uma coisa do gênero. Entende? Por isso é que aqui a gente tem uma responsabilidade muito grande. Quem é o juiz e quem é o oficial de justiça, eles têm uma responsabilidade enorme de pegar os preceitos da Torá, emitir um juízo entre 2 partes ou mais e fazer isso cumprir. Porque se o juiz tomar uma decisão errada, ele não vai prejudicar só a si mesmo, porque isso vai vir sobre ele. Mas vai prejudicar as demais pessoas que estão envolvidas nessa questão. Por isso, a Torá e a tradição diz que não pode ter favoritismo. Eu não posso julgar porque eu recebi um presente. Ele não podia ter envolvimento com ninguém. O juiz não podia receber presente de hipótese alguma. Aí você vai dizer assim, mas Rabino, hoje em dia é assim? Aí eu faço uma pergunta, mas funciona? Ou tem juiz, ou tem delegado, ou tem pessoas aí que recebem uns presentinhos de vez em quando, e isso cega a pessoa. Cega para a verdade, cega para aquilo que é justo. Irmãos, nós estamos cansados de ver nas redes sociais situações
em que pessoas são paradas no trânsito e o cara diz, o cara está errado, ele bebeu, ele está lá infringindo a lei de trânsito e outras leis. E quando ele é interpelado pela polícia e perguntam a ele, pedem a ele a identidade dele, diz, você sabe quem sou eu? Você já deve ter visto uma situação dessa, é ridículo. A pessoa infringe a lei e ainda vai querer dizer, você sabe quem sou eu? Eu diria, você é um infrator, só isso. Você infringiu a lei, agora eu quero a sua identidade, eu quero os seus documentos para mim poder tomar uma providência. E é assim que tinha que funcionar assim, irmãos. E muitas vezes um policial é punido numa blitz, num momento desse, no momento de uma abordagem, ele é punido, porque a pessoa lá, como a gente costuma dizer, tem costa quente. A Torá não contempla essa situação, ou é ou não é. Se a pessoa está certa, ela vai receber o prêmio, se está errada, vai ser punida, é simples assim. Não tem mimimi. Entende? Então, isso tudo aqui mostra o seguinte, que os shoftim e os shoterim têm uma função de restabelecer a ordem em Israel, de trazer de volta a Shalom para aquela situação. Esse deveria ser o papel da justiça hoje. E você percebe que aqui a justiça era muito rápida, porque era tudo muito simples. Não tinha que ter recurso, era tudo muito simples. Tá certo, tá errado, acabou. Vem lá a punição, tem que pagar, pagou, acabou. Então, isso trazia uma credibilidade maior para todo mundo. Porque hoje a justiça brasileira não tem crédito. Porque ela não funciona. Porque eles abandonaram os princípios da palavra do Eterno. Hoje eles criaram um emaranhado de leis, um emaranhado de coisas que não funcionam, que servem só para obstruir a verdadeira justiça. Porque cada um tem uma interpretação. Vai para a Suprema Corte, alguém pega a Constituição e diz, eu interpreto assim. Eu não vejo problema com isso aqui. Mas ele não tem que ver problema, ele tem que interpretar a Constituição. É a mesma coisa de você pegar um rabino, um pastor, um apóstolo. Ele não tem que dar a opinião dele sobre a Bíblia. Ele tem que interpretar segundo o texto, o contexto e aquilo que os sábios dizem acerca daquilo. Eu não tenho que dar minha opinião. Você entende? Então, tudo isso, irmãos, são coisas sérias. No nosso meio, por exemplo, nós muitas vezes atuamos como juízes para poder resolver a demanda entre as pessoas. Quando aparecem casos diante de nós temos que chegar e resolver pegar a palavra e dizer assim, olha, a palavra diz isso assim, assim, assim. Eu não posso ir além disso aqui. Ah, se a pessoa cometeu um ato falho de ter roubado alguma coisa, roubou. Tem que ser punida pelo roubo. Ah, a pessoa adulterou, tem que ser punido pelo adultério. Tem que ter a materialidade, tem que ter as provas, sim, mas tem tudo isso, tem que ser punido. Não dá para passar a mão, porque é filho do fulano, ou é o ciclano, que ele é um grande líder na denominação. E daí? Não se pune líderes? Nós vimos aqui, no caso dos espias, 10 espias foram punidos, eles morreram no deserto porque fizeram lashon hará contra a terra de Israel. 12 príncipes. O Eterno olhou e disse, se ele é um grande líder, eu não posso puni-lo, porque, ele é meu filho preferido. O Eterno olhou e disse, pecou, vai aguentar agora a consequência, e deveria ser assim com todos nós, os nossos sistemas legais, não só do país, como os nossos, das nossas congregações, sinagogas e igrejas, deveriam ser assim, para que houvesse shalom no meio do nosso povo, para que as pessoas olhassem e dissessem assim, essa pessoa, quando ele pega algo, ele resolve da forma correta.
Porque quando é para resolver, irmãos, a gente não tem que agradar ninguém, nós temos que agradar o Hakadosh Baruch Hu e fazer cumprir a palavra dele. É isso que tem que acontecer. Então, tudo isso que nós estamos falando, sabe, está escrito na palavra e a gente deveria obedecer. Então, todas as vezes que eu faço justiça, eu, de certa forma, eu trago cura para a vida de alguém. Toda vez que aplica-se uma punição devida a uma pessoa, se traspassa a um lugar, a uma família, a uma comunidade, porque aquilo demonstra que os sedimentos, ou melhor, as bases legais, elas estão funcionando. Elas não estão ali como um enfeite só, elas funcionam no dia a dia. Isso é muito importante, sabe? Então, a Torá, ela fornece para a gente algumas coisas, irmãos. Ela fornece para a gente proteção final e um profundo estado de pureza, integridade, moralidade e decência. Quando eu julgo certinho, com as bases das Escrituras, fazendo cumprir a palavra, vem sobre mim um profundo estado de pureza, porque se elimina o mal. Integridade, sabe por quê? Porque nós julgamos não segundo os nossos padrões, mas os padrões dos céus, íntegros, padrões que não podem ser contestados. Moralidade, porque esses padrões, eles regem também a moral do homem, e o homem deveria ser regido por essa moral, e não pela moral que foi inventada, a moral que foi aberta, que na realidade não é moral, é uma imoralidade explícita que existe hoje em todo o mundo, e ainda há uma imposição de que se tem que respeitar a imoralidade dos outros. Se eu não acredito naquela imoralidade, não aceito aquela imoralidade, porque fere a decência, fere o decoro no qual eu fui criado, eu ainda sou tido como homofóbico, como isso, como aquilo. Imoralidade dentro da casa do Eterno não funciona. Eu não tenho que aceitar isso. E a gente não tem que aceitar isso em lugar nenhum. E as pessoas precisam respeitar. A nossa Constituição diz que tem que haver respeito pelos nossos padrões. Então, nós precisamos entender que nós temos que agir de acordo com esses padrões. Ah, Rabino, mas a gente vai bater de frente com muita gente. Tem outra solução? Não. Então vamos lá. É assim que funciona. Ah, mas as pessoas não vão gostar de nós. Mas as pessoas não precisam gostar de nós. Nós temos que ser amados nos céus. Aqui, nós temos que fazer as coisas certas e as pessoas precisam olhar para nós e dizer, esse é um tzadik, é um justo. É um homem que cumpre a palavra do Eterno. Ponto. Se vai gostar ou não, isso é um outro problema. Porque o ímpio, irmãos, aquela pessoa que não quer o Senhor, ela nunca vai gostar de mim ou de você. Ele vai sempre olhar para nós e vai dizer assim, eu detesto você, julgando pelo olhar. Já vai emitir palavras contra a nossa vida. Viver hoje como um judeu, você colocar o kippah e sair na rua, você sair na rua com tzitzit, já é motivo de confronto. As pessoas já vão olhar para você e vão dizer que babaquice que é essa, que coisa feia que é essa. É feio manifestar a fé no Eterno, a fé em Yeshua. Para eles acham feio, mas sair com roupas imorais, com atitudes imorais em plenas ruas e praças da nossa nação, isso não é feio não, né? Então, irmãos, eu quero terminar essa paraxá dizendo para você que há um clamor no nosso coração por justiça, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Nós estamos pedindo que o príncipe da justiça se manifeste e possa trazer justiça e juízo a esse mundo tenebroso, horrendo, nojento que nós estamos vendo por aí. Você vai dizer assim, mas Rabino, isso não vai acontecer agora. Não, vai acontecer lá no milênio.
mas isso ainda vai acontecer. E nós clamamos para que o Eterno tenha misericórdia e nos dê capacitações, não só espirituais, mas como também mentais, para que a gente possa fazer a coisa da forma correta, condenar o pecado, não o pecador, mas condenar o pecado, não nos associarmos com o pecado e podermos finalmente trazer um padrão de justiça para esse mundo, porque a nossa justiça, a nossa obediência vai julgar a desobediência dessas pessoas. Por isso é tão importante nós permanecermos dentro dos padrões da Torá, daquilo que Yeshua nos ensinou e sermos obedientes até o fim, porque Yeshua também foi. Ele foi tão obediente que ele morreu numa estaca de execução para que eu e você hoje estivéssemos vivos e eu pudesse estar aqui falando para você. A morte dele se deu pela extrema obediência. Rabino, isso significa que se eu for extremamente obediente eu posso ser morto? Pode acontecer com qualquer um. É ruim morrer? É nada. Morrer é um ganho, porque quando nós morremos em Yeshua, nós estamos ganhando a vida eterna, e ninguém poderá tirar isso de nós. Isso é o que é mais importante. Sermos justos. Esse é o nosso alvo, na nossa caminhada com Yeshua HaMashiach. Amém? Se você gostou desse vídeo, dê um like aí, favorite o vídeo, clica no sininho para você receber todas as nossas recomendações e espalhe o nosso trabalho para todo mundo. Envie esse vídeo para o maior número de pessoas que você conhece. E nós nos veremos no nosso próximo vídeo, com certeza.